Hoje é quarta-feira. A quarta-feira, geralmente, nós dedicamos a quarta-feira ao Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos orienta. Como nós devemos o quê? Proceder, como nós devemos agir. Amém? Amém. Então, dê uma salva de palmas para o Espírito Santo. Amém? Amém. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril. Amém? O tema do nosso discurso hoje é Deus fala, mas é preciso que você o quê? Ouça, obedeça. Muitas das vezes Deus tem falado com a gente, meu amigo. Mas só que muitas das vezes a gente somos que nem aquelas mulas selvagens que para poder adestrar é complicado, é só na base mesmo da insistência. Quem já viu uma mula selvagem? Um cavalo selvagem? Muitas das vezes a gente é assim, não é? Muitas das vezes é complicado. O Senhor Jesus, para poder me educar, ainda está educando, né? Para poder me ensinar, Ele demorou 32 anos. Eu fiz dia 4 de abril, 32 anos na presença de Deus. Nunca me desviei para a direita, nunca me desviei para a esquerda e nem dei aquela famosa olhadinha, ó, para trás. Por isso que eu estou aqui. Você não pode olhar para trás. Você tem que ver o seu irmão crescer e ficar feliz. Aleluia. Você tem que ver o seu irmão desenvolver e ficar feliz. Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa desenvolvendo. Quando ela fala da palavra de Deus, então eu fico encantado. Quando a pessoa fala da Bíblia, não parece, mas eu fico encantado. A Rose sabe, no meu particular, como é que eu fico. Eu fico encantado. Quando você fala da Bíblia, cara, olha, pode ter certeza, é difícil de me conquistar. Mas quando você vem com a Bíblia, eu me derreto todo. Eu sou muito difícil. Eu sou uma pessoa complicada. Mas o que me conquista é a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a cortejar, é cortejar que fala, né? A Rose era uma menina magrinha, rapaz. Fininha, parecia um palito. Não sei se passava fome, eu não sei. Mas era magrinha, magrinha. Olha que coisa linda. Sabe quando tu come aquele chocolate, tu fica olhando assim na boca assim? Era a Rose, mas aí eu tive que cortejá-la. Você sabe como é que eu conquistei a Rose? Quem quer saber? Um dia eu falo. Quem quer saber? A mãe dele não quer saber, não. Quem quer saber? Eu conquistei a Rose por a palavra de Deus. Olha, mas eu fui naquele ponto do Vasco ali até Del Castilho com o quê? Com a palavra. Olha, mas tá escrito, 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 tá escrito. E aí eu conquistei a Rose, foi com a palavra de Deus. Às vezes você quer conquistar alguma coisa, mas você não sabe o que é a palavra. Você sabe por causa de que isso aqui existe? Esse espaço aqui que está em transformação por causa da palavra. Sem essa palavra não tem isso daqui. Quantas pessoas, né, pastora Rose, que tenta fazer um projeto, mas ela não tem o quê? A palavra. E o projeto
Você tem que o quê? Praticar a palavra de Deus. Tem que praticar. Você vê que coisa bacana, Jennifer, as mães lá, agora a mãe do João daqui a pouco vai vir fazer aqui o vídeo, não é? Que coisa bacana. Como é o nome disso? Esse destaque, ele está unindo as famílias. Que gostoso, rapaz. Olha, a gente vem trabalhando há 5 anos árduo. A Thaís sabe disso, que ela é a primeira que vem nos acompanhando. É 5 anos de pancada, 5 anos de decepção, 5 anos de amargura, 5 anos de comendo pão duro com água. Mas agora nós estamos começando a ver o sinal da mão do homem. Assim que eu vou fazer na sua vida. Você vê quantas mães vieram cansadas, né? Você vê o namorado da mãe do João, não é? Também, que coisa bacana. O vô, meu amigo, veio. Você vê que coisa bacana. Eu fiquei conversando com a Rose na madrugada. Eu falei, Rose, as coisas estão andando, as coisas estão funcionando. Valeu a pena muitas das vezes sofrer. Valeu a pena muitas das vezes gemer. Valeu a pena ser rejeitado, ser humilhado. Deus está começando a fazer aquilo, meu amigo. E Deus, Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Você tem que ter um bom coração. Se você não tem um bom coração, tu fica pobre espiritualmente. Você tem que ter um coração, você tem que ficar feliz. Você tem que ficar feliz. Poxa, que coisa maravilhosa. A minha alma está como é que se fala? Como é que se fala? Numa euforia tão grande que... Olha, é muito bom, muito bom. É por isso que você precisa ouvir. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você vê o Guilherme, cara. O Guilherme no vídeo, meu amigo. Caramba, Deus é maravilhoso. O Guilherme. Manda um abraço para ele. Fala, o pastor tá feliz por você. Que coisa gostosa, né, rapaz? Aquele negão lá falando lá com as filhas, com a esposa. Não é muito bacana? É assim que funciona, pessoal. Esse é o salário. Nós não temos salário, não. Nós pregamos o evangelho aqui pela fé. Nós não temos salário pastoral, salário de missionária. A gente tem aqui ajuda que muitas das vezes vem sua, aquela ajuda pouquinha, junta e as coisas começam a funcionar. Deus, Ele coloca a mão dele, aquilo, ó, pum. Você vê? Que bolo gostoso, rapaz. A Jennifer deu o melhor dela naquele bolo. Rapaz, que coisa gostosa. Todo mundo participou. Até o que não fez nada participou, meu amigo. Porque a tua presença, ela é crucial. Então, a Bíblia diz, o tema de hoje é Deus fala, mas é preciso ouvir e obedecer. Olha o que está escrito aqui no livro de Isaías 48. Amém? Lembra das pessoas para que você possa ser lembrado. Lembra das pessoas. Olha só o que diz. 48. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Leonan vai dar uma palavra hoje, Leonan? Tá bom. Leonar. Leonar foi buscar amizade. Agora não. Agora não. Não, eu te chamo. Agora não. Agora é eu, pô. Aí tu me quebra. Diz assim, ó. Tem que fazer o vídeo dele hoje também. A infidelidade... Ajuda ele, tá? Ih, descarregou aí.
a infidelidade Amém? Amém. Deus, Ele vai honrar você. Deus, Ele vai te exaltar. Você não precisa buscar o tapinha nas costas de ninguém. Porque o Deus ao qual nós servimos, Ele supre tudo que você precisa, amém? Amém. Tudo que você precisa. Às vezes, o pastor Ivanildo não te enxerga, mas Deus te enxerga. Amém? Amém. Aí você tem que entender. Às vezes a pastora Rose não te enxerga, mas Deus te enxerga. É isso que importa. Diz assim, ó. Isaías 48. Diz assim. Isaías 48. A infidelidade de Israel é respondida, é repreendida. Escute, presta atenção, escute isto, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo meu nome. Quem é que se chama pelo nome de Deus aqui? 1, 2, 3, 4, 5, ninguém mais, né? O que é se chamar pelo nome de Deus? Cristão. Você precisa ser um cristão, um homem de Deus. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. E confesse a Deus, o Deus de Israel, mas não é verdade. Vamos ler de novo. Acho que eu errei. Escute isto, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel, e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor e confessa o Deus de Israel, mas não é o quê? Não é verdadeiro, não é verdade. Às vezes tem pessoas, pastora Rose, que ela não prega o evangelho porque ela ama Jesus. Ela prega o evangelho por inveja. Como é que consegue, né? Como é que a pessoa consegue pregar o evangelho por inveja? É porque vê você fazendo uma coisa e acha que vai fazer. Acha que você... ela acha que é fácil, né, João? Ela acha que é fácil, né, Rosa? Ela acha que é fácil. Ah, é simples, é só pegar um microfone, comprar um microfone, uma caixa de som e falar que eu sou pastor, que eu sou bispo, não é? É assim que funciona não, meu amigo. Você tem que ter um chamado. Você tem que ter um chamado. A Bíblia diz que tinha um feiticeiro no Novo Testamento, que ele viu o poder do Espírito Santo sobre aqueles homens, sobre Pedro, se eu não me engano, e eles queriam. Ele foi lá e ofereceu dinheiro para ter o dom do Espírito Santo. Na mesma hora, Pedro amaldiçoou ele. O poder do Espírito Santo, ele não é comprado, ele é o quê? Conquistado. Conquistado de que maneira, pastor? Com a sua sinceridade, com a sua servidão, com a sua dedicação. Como é que eu sei que eu estou mudando, pastor? É na minha caminhada.
Ninguém muda da noite o dia. As pessoas, elas mudam gradativamente. Tem pessoas, nós conhecemos pessoas que passou-se 10 anos ainda não está liberta. Mas esse que vos fala, botou o pé uma única vez na igreja, manifestei com uma entidade, e daquele dia em diante, o Espírito Santo passou a fazer habitação dentro de mim. Amém? Quando você passa mal com um espírito maligno, você tem que dar graças a Deus. Eu não quero que ninguém saiba, não. Eu passei mal. Dia 4 de 1994, às 18 horas da noite, eu estava lá, passando mal. Um molequinho, um garotinho assim que nem o João. Um garotinho, 17 anos. Um menino. E ali eu tive um encontro com o Espírito Santo. Ali Deus colocou dentro de mim os pensamentos dele. Mas Deus, suou para me educar. Eu era um camarada complicado, né, pastora Rosa? Muito complicado. Olha, dureza era o meu nome. Dureza, os pastores comigo, eles sofriam. Mas eu era obediente. Eu só era durão. E Deus, ele foi educando. Geralmente o camarada, ele é muito durão por falta de quê? De uma pessoa feminina do lado dele. O ogro, né? O Shrek. Quem já viu o Shrek? Não é? Eu era o Shrek, né? Aí a Fiona, né? Ela começou a educar o Shrek. O Shrek começou a ser mais dócil. Foi assim que a pastora Rose, ela trabalhou em mim. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa o Espírito Santo trabalhar você. Quando o Espírito Santo pede para você orar, ora. Quando o Espírito Santo pede para você ler a Bíblia, lê. Quando o Espírito Santo pede para você ficar calado, fica. Nós estamos vivendo uma geração que ficar calado é complicado, né? Pisou no dedão do pé, pode ter certeza que a ponta da peixeira aparece. Não é assim? Arranha no chão, dá aquele ataque de loucura. Vou matar, vou furar. Não é assim? E pastores fazendo isso, crentes, homens e mulheres de Deus que têm nomes diante da sociedade brigando, meu amigo. Porque a velha natureza está começando a o quê? A tomar forma dentro dela. É verdade. Você sabe o que o meu maior segredo para mim poder me controlar? Silêncio. Você tem que ficar em silêncio. Eu fico o máximo possível isolado da sociedade. Eu sou um dos homens mais isolados da sociedade. Mas eu preciso, para que eu possa me educar. A Bíblia diz que Paulo fazia o quê? O que Paulo fazia com os cristãos? Ele caçava e matava. Paulo, quando teve um encontro com Deus, ele precisou ser o quê? Calado. Secou ele e ele ficou calado. E sem comer, sem beber, sem tomar banho, durante 3 dias. E quando Ananias foi lá tremendo, quando Deus falou assim: Ananias, vai lá na rua tal, no número tal, tem um camarada lá chamado Saulo. Quando falou esse nome, Ananias: Senhor, o cara é doido, o cara mata. Vai lá, rapaz, ele é um instrumento meu. Ele é um instrumento meu que eu escolhi para sofrer por mim. Por mim.
determina que o Espírito Santo enche ele. Assim foi. A Paulo, quando saiu dali, começou a pregar o Evangelho, rapaz. Todo mundo com medo, né? E Paulo falando. Só que Paulo, ele não foi aceito. Sabia? Paulo, ele não foi aceito pelos discípulos. Porque Paulo, ele vinha de uma outra linhagem. Não foi... Ele foi escolhido por Jesus em tempo vivo. Jesus escolheu ele com o seu corpo glorificado. Jesus escolheu você. Você sabia que Israel negou Deus e nega Deus até o dia de hoje? Aí você sabe o que é que o Senhor Jesus ele fez? Ele abriu um espaço para mim e para você. Nós não era povo de Deus. Nós era para ser dizimado, ser destruído. Nós éramos um povo que se dá o nome infiel. Mas só o judeu que era o povo de quem? De Deus. Só que o judeu rejeitou o Salvador dele. Eles pensaram que Jesus veio ao mundo para quê? Para reinar como rei. Então eles ficaram com medo de Jesus tomar o quê? O trono. Às vezes você tem medo de alguém tomar o teu trono. Você sabia disso? Aí você vê um jovenzinho, uma criança dessa de 8 anos pregando sobre arrependimento, tu fica logo angustiado, né? Poxa, daqui a pouco tá aí, pastor abençoa o cara daqui a pouco tá no altar pregando e eu tô aqui. Mas você precisa o quê? Ouvir a voz de Deus. E o povo de Israel não quis ouvir a voz de Deus. E Deus, ele parou o relógio para eles. Parou. Para eles, parou. E Deus, ele migrou para nós. Tem aquela passagem que diz assim: não é bom que dá o pão dos filhos aos cachorros. Jesus chamou aquela mulher de cachorro. Olha só. Aí a gente dá uma repreensão em você, você já quer partir para um lado mais bruto. Já quer sair da igreja, já não quer fazer mais nada, não faz a oração que tem que fazer, já não abençoa mais o pastor, a pastora, já começa a desejar que eles vão para o quinto dos infernos, que Deus mata logo, consumido pelo fogo, só porque não te aceitou, porque te repreendeu. Mas aquela mulher, quando Jesus chamou ela de cachorro, pastor, isso é verdade, você não lê Bíblia. Se você lê Bíblia, você vai saber. Eu não sou o escriba da palavra de Deus, mas o pouquinho que eu li em 30 anos, eu tenho guardado, eu tenho praticado. Ela falou assim: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus botou a mão assim, ó. Que fé é essa? Ah, mas tu viu alguma fé aí? Ela respondeu, ela deu uma resposta para quem? Ela deu uma resposta para Jesus. Para você é fé? Ou ela foi mal criada? E aí? Para Jesus é fé, porque Jesus vê a intenção. O Senhor Jesus vê a intenção. E ali o Senhor Jesus fez um milagre naquela vida. Você precisa entender sobre palavra. A palavra, ela é muito importante. Não é só a palavra de Deus que tem poder, não. A tua também tem. O que você fala acontece. O que você fala acontece. O que você fala acontece. Se você falar assim, ó, eu vou ser feliz, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai ser feliz, rapaz. Eu lembro uma vez, eu
Eu estava fazendo lá um banner lá, que o João tinha falado comigo e o Ismael. Aí eu entrei na parte da vida sentimental. Eu lembro uma vez que eu dentro da minha casa, triste, sabe? Eu falei assim, no espelho que eu tinha em casa. Eu falava assim, ó, eu vou ser muito feliz. E Deus, Ele me fez feliz pelaquilo que eu determinei. Você precisa usar a tua palavra para coisas boas. Aí diz assim, ó. Diz assim, estou quase acabando, falta só alguns minutos. Diz assim, ó. Pelo nome do Senhor, e confessa o Deus de Israel, mas não é verdade, nem em justiça. 2, da santa cidade tomam o nome e se firma sobre Deus de Israel, cujo nome o Senhor dos Exércitos. 3, desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas, a minha boca pronunciou e eu fiz ouvir, de repente agi e elas se cumpriram. Quantas coisas que você anda desejando, né? Talvez você está aqui nessa noite, você tem um desejo, você tem um sonho, você tem um sonho a realizar. Mas por causa de que esse sonho ele não se realiza? É porque você não está usando as palavras certas. Você precisa usar as palavras certas. Tudo está no poder da palavra. A Bíblia diz, o tema de hoje é: Deus fala, mas é preciso ouvir e obedecer. Como que Deus fala? Através da palavra dele. Quando a pastora Rose pede para você ler um versículo, quando a pastora Rose coloca lá um versículo, quando tem uma oração lá no grupo lá, amém? Então, você precisa ouvir e obedecer a palavra de Deus, amém? Olha só o que, que diz aqui no site, para me finalizar. Não adianta conhecer a palavra, tem que obedecer a palavra. Amém? Amém. Talvez você pense assim, poxa, a palavra de hoje está tão fraquinha. Não é fraquinha não. A palavra de Deus, ela não é fraca, ela é espírito. O que não serve para você está alcançando aqui muitas pessoas através das redes sociais. E muitas das vezes você está que nem na mão. Você quer um algo extraordinário, que sai a labareda de fogo do microfone, que da mão do pastor começa a sair raios de luz. Não é assim que Deus trabalha não, meu. Deus não faz esse tipo de coisa não. Deus, ele quer que você ouve e obedece a palavra dele. Amém? Nós estamos terminando, ó, vamos terminar daqui uns dias, os 40 dias de jejum, oração, pano de saco, desafio e humilhação. E já estamos nos preparando para as 24 orações por vocês. Vamos estar orando. Pastor Ivanildo, pastora Rose e os obreiros vão estar apresentando as suas orações. Não vai estar falando nada para si, vai estar delegando bênção para as pessoas. Você vai dar para as pessoas o que elas precisam. Você vai determinar a cura, você vai determinar que saia o espírito de depressão, você vai determinar que saia a perturbação. Você não vai pedir nada para você. Ah, Deus abençoa a minha... Não, você vai dar, porque a Bíblia diz que quando Jó estava orando, Deus atendeu Jó, orando pelos seus amigos. Amém? Até aqui o Espírito Santo, ele me usou. Que Deus abençoe a todos. Palma para ele.